Olá, semideuses. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui quem fala com vocês é o Valetius, o seu autor favorito, e hoje eu trago a vocês o início de um novo projeto que há tempos eu tenho vontade de concretizar e hoje surgiu a oportunidade. Bom, um certo tempo atrás eu fiz uma enquete no Instagram onde eu perguntava para vocês qual seria o legado que nós deixaríamos. Um livro sobre literatura e mitologia, ou então uma gravação de aulas, um curso de literatura, ou então um podcast. E acontece que surgiu a oportunidade de eu começar a gravar esses vídeos, onde a gente vai começar a dissecar histórias da literatura e mitologia, tá bom? Então, se aconchega, pega um café, um chá, uma cerveja, um vinho e vamos começar. Hoje eu decidi falar sobre um dos mitos mais simples e humildes que a gente pode ter, sobre Baucis e Filemon, o mito da hospitalidade. Nós sabemos que em diversas culturas a hospitalidade é algo muito sagrado, né? E na mitologia não é diferente. E uma curiosidade que eu já trago para vocês logo de início, a gente tem que falar, sempre que a gente for falar de literatura e mitologia, a gente precisa falar sobre a linha de raciocínio que a gente vai seguir e qual literatura, qual poeta antigo a gente vai usar para estudar, né, para fazer essa dissecação. E eu escolhi o poeta Ovídio, né, o livro dele é Metamorfoses, onde ele retrata passagens de humanos, semideuses, deuses transformando-se em algo além da carne, né, a metafísica da coisa. E, bom, o vídeo, né, não é grego, é romano. Aqui, o que eu vou abordar é mitologia romana. E aí talvez você pense, nossa, mas mitologia romana, não grega, como assim? É aí que tá, gente. A mitologia romana nada mais é do que a mitologia grega. Isso é comprovado e eu tenho aqui para vocês uma linha de raciocínio que vocês vão entender. Quem fundou Roma, tá? Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos que eram descendentes de um herói troiano chamado Enéas. E se você já leu a Odisseia ou a Ilíada, você sabe, né, você sabe que o Enéas ele é um filho de Afrodite. Ele é um filho de Afrodite. Homero escreveu sobre ele muito antes. Então a gente pode, a partir dessa simples conexão que Enéas tem como fundador romano, a gente pode colocar ele como grego, tá? A gente pode colocar também a mitologia romana como uma vertente, ali uma apropriação da cultura grega, tá? Porque os deuses são os mesmos, tudo, né? Tudo é muito semelhante, são algumas trocas muito injustas, então eu vejo a mitologia romana como a mitologia grega em si, tá? Porque se não fosse a Grécia, Homero e Hesíodo, a gente talvez não teria a suposta mitologia romana. Então, quando eu falar nomes romanos, eu vou automaticamente traduzir eles para o nome que nós conhecemos em grego, tá? Então vamos dar início com o conto de Baucis e Philemon. Como vai funcionar? Eu vou ler para vocês uma parte do texto. Nesse exato momento eu estou com o manuscrito de Thomas Bulfinch aqui na minha mão. Todas as referências, poemas, sites vão estar na descrição do vídeo, tá? Então já aproveito aqui para pedir para que você se inscreva no canal, deixe um likezinho, um comentário. E bom, vamos lá. Conforme eu for lendo, eu vou fazer pequenas pausas para a gente analisar o texto que estamos lendo, certo? Bom, iniciando. Numa certa montanha da Frígia, há, lado a lado, uma tilha e um carvalho, rodeados por um muro baixo. Não muito distante do local fica um pântano, outrora terra habitável, mas agora cheia de lagos e refúgio das aves aquáticas e corvos marinhos. Certa vez, Júpiter, que para nós é Zeus, tá? Sob sua forma humana, visitou a região em companhia de Mercúrio, ou seja, Hermes. Então, Zeus e Hermes visitaram essa região,
caótica, pantanosa, e eles se apresentaram para um vilarejo, né, um vilarejo mortal ali, como viajantes fatigados. Eles bateram, né, em muitas portas procurando abrigo e repouso, mas todas as portas estavam fechadas. Se fecharam para eles, pois era tarde e os poucos hospitaleiros habitantes não se dispuseram a levantar-se para ir recebê-los. Afinal, uma moradia humilde acolheu-os, uma pequena choupana onde uma piedosa velha, Balsis, e seu marido, Philemon, unidos quando ainda jovens, haviam envelhecido juntos. Certo. Aqui eu li um parágrafo para vocês e a gente vai começar já a fazer uma dissecação do que a gente leu. A gente já percebe aqui que o estilo de narração ele não de extremo, né? Um detalhamento extremo. A gente não tem ali uma primeira pessoa ou um observador mais próximo mostrando o ponto de vista de Zeus ou de Hermes, né, que estavam passando ali por aquela região. Então, com base nisso, a gente lê esse texto riquíssimo e a gente precisa imaginar uma visão panorâmica ali, onde Zeus e Hermes eles estavam observando aquela região pantanosa, certamente muito úmida, com árvores mortas, secas, né? Galhos espalhados pelos cantos, insetos voando por todos os lados, grilos provavelmente é, cantando ali, né? Como já estava tarde da noite, e a gente já consegue, com base nisso, visualizar ali um vilarejo de pessoas pobres, com casas de madeiras, talvez barro, né? E bom, olha que interessante. Zeus e Hermes, eles aparecem aqui nessa vila como viajantes fatigados. Automaticamente a gente já coloca assim uma mão no queixo e fala: opa, deuses fatigados? O que eles foram fazer ali? O que eles vão parar no vilarejo? Você pode se perguntar e eu te digo: eles não precisavam parar ali, eles pararam simplesmente para infernizar a vida das pessoas, né? Até porque se você é uma pessoa, né? Se você é um homem, uma mulher, protetor da sua casa, da sua família, né? Obviamente você não abriria a porta para desconhecidos no meio da madrugada, no meio da noite. Obviamente você não abriria a porta da sua casa no meio da madrugada para receber ali viajantes desconhecidos. Afinal, numa área remota como aquela, a gente muito bem podia encontrar talvez bandidos, ladrões, saqueadores, né? Então, eu não julgo essas pessoas, eu acredito que elas estão certíssimas em não abrir a porta. Mas aqui a gente está falando da mitologia, da literatura e dos deuses gregos, egocêntricos, às vezes egoístas. Então, obviamente, a falta de hospitalidade irritou ambos. E aqui a gente vê que a sortuda da Balsis e do Philemon, eles abriram, né, a porta, foram os únicos de todo aquele vilarejo que decidiram abrir a porta da casinha deles, né, para receber aqueles hóspedes celestiais. E a gente vai ver aqui daqui a pouquinho que eles vão se dar muito bem. Esse simples gesto salvou a vida deles. Bom, voltando ao texto. Sem se envergonharem de sua pobreza, eles a tornaram suportável graças à moderação dos desejos e ao bom gênio. Eu peço que vocês guardem esta frase que eu acabei de ler para vocês, tá bom? A gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Não havia necessidade ali de procurar senhor e servo. Os dois constituíam toda a casa, servos e senhores de um só tempo. Quando os hóspedes celestiais transpuseram o umbral humilde e abaixaram a cabeça para passar sob a porta muito baixa, o velho trouxe uma cadeira, sobre a qual Balsis, atenciosa e prestativa, estendeu um pano, pedindo-lhes que se sentassem. Certo. Já fizemos aqui mais uma leitura de um pequeno parágrafo e vamos dissecar essa parte literária antiga, rebuscada, que alguns aqui acham antiquada. A gente vai ver como tem uma riqueza de detalhamento muito grande em um texto tão simples. Então, né, é até pecado falar que é simples, na verdade. Vou me corrigir aqui agora. Um texto muito rico e que pra gente, pela falta de costume, pode parecer simples, tá? Vejam, como a gente sabe que essa casa deles é extremamente humilde, como a gente sabe a situação de vida dessas pessoas com base nesse texto muito simples. Ora, basta a gente ver aqui, ó, que não tinha senhor, não tinha servo, os dois constituíam toda aquela casa. O Hermes e os Zeus, para entrar dentro daquela moradia, eles precisaram abaixar ali o pescoço, abaixar a cabecinha para não bater na porta, que era muito baixa, né? E
né? E olha só que interessante o que o vídeo retrata aqui pra gente. O Philemon, o marido da Balsis, ele traz uma cadeira de madeira certamente velha, empoeirada ou talvez cheia de farpas para Zeus e Hermes se sentarem, né? E a Balsis, atenciosa, uma velhinha muito prestativa, carinhosa, que ela fala: Ô meu filho, peraí, não senta ainda não. Não senta ainda não, eu vou trazer aqui um paninho e eu vou forrar esse paninho aqui por cima da cadeira para você sentar, pra você não sujar a tua túnica, certo? Então a gente, né, é como se a gente pudesse imaginar a Balsa chegando com um paninho e jogando assim por cima. E isso não é descrito pra gente desta forma como eu estou narrando pra vocês. A literatura, ela traz assim essa forma poética de descrever uma situação e ela acaba invocando na gente uma percepção diferente da realidade. A gente consegue adentrar e criar a cena na nossa cabeça ali com os detalhamentos até mais ricos do que o que é apresentado na gente. Essa é a forma ideal da gente ler a verdadeira literatura, a literatura antiga, que invoca na gente todo esse conhecimento antigo, toda essa descritividade. Então, a gente volta ao texto agora. Em seguida, ela retirou as brasas do meio das cinzas e reavivou, alimentando-a com folhas e casco seco de madeira, e, com o pouco fôlego que lhe restava, soprou as chamas. Aqui eu vou fazer para vocês mais uma observação. Olha como a Balses e o Philemon eles eram pobres. A gente já sabe que a gente está numa região pantanosa, provavelmente tem umas árvores meio seca, meio velha ali, sem vida, né? E vejam só, ela reavivou o fogo não com uma tora de madeira, ela reavivou o fogo com folhas e casco seco de madeira. Entende? Ou seja, talvez eles fossem tão velhos, tão fracos, que talvez não tivessem nem força para cortar ali uma árvore, uma tora de madeira, né? Um pedaço de madeira para, né, para separar os troncos, né, e fazer pequenos pedaços ali de lenha para levar para casa deles. Talvez não tivessem força para cortar, não tivessem força para carregar. E aqui o autor ele mostra para a gente de uma forma tão sutil que não, eles acenderam o fogo ali com folhas secas e cascas de árvore, né? Cascas de madeira. Olha a simplicidade e a gente já traz, né, a invocação desse pensamento de que talvez não houvessem força para eles, né? Então vamos voltar ao texto também fazendo a seguinte observação. Com o pouco fôlego que restava na velhinha, ela soprou ali as brasinhas para fazer a chama aumentar, né? Então olha que riqueza. Vamos lá. Trouxe de um canto achas de madeira seca, quebrou-as e colocou sobre a pequena chaleira. Seu marido colheu algumas ervas na horta e a velha preparou-as para a panela. Philemon tirou com o gancho um naco de toucinho que prendia da chaminé. Cortou um pedaço e colocou-o na panela com as ervas, deixando o restante para outra ocasião. Encheram, em seguida, de água quente, uma gamela de faia, a fim que os hóspedes pudessem lavar-se. No banco destinado aos hóspedes foi colocada uma almofada com recheio de alga e uma toalha, que só aparecia nas grandes ocasiões, foi colocada por cima. A velha, trazendo um avental, pôs a mesa com as mãos trêmulas. Uma perna da mesa era mais curta que as outras, mas uma pedra colocada embaixo restabelecera o equilíbrio. Vou fazer mais algumas observações aqui para vocês. Voltamos aqui a falar das riquezas de detalhes dessa literatura. Veja só, aqui a gente vai ver que a gente sabe que eles é pobre, certo? Mas veja, eles tinham ali, por exemplo, carne seca, carne curada. A gente vê o Philemon, ele cortando ali um pedaço de bacon, né, um naco de toucinho, para colocar na panela. Ou seja, eles tinham sim o que comer, né? Eles tinham ali algumas coisinhas. E aí a gente percebe o quê? A gente volta àquela frase que eu falei lá no início. Eles tornavam a vida deles suportável, né? Graças à boa moderação que eles tinham. Ou seja, eles não cediam ao desejo de comer mais do que eles tinham. A gente vê que cada recurso deles é escasso. Ele corta um naco de toucinho e guarda o resto para outra ocasião. Olha como a Balsis, olha como que ela é prestativa, carinhosa. Ela colocou uma almofada ali com um recheio de água. E, sobre a mesa, ela colocou uma toalha
que somente aparecia em ocasiões especiais. Aqui já fazia a gente pensar o seguinte: na Grécia, a gente sabia é, que as mulheres, né, elas teciam muito, né, inspiradas ali por Atena, para os romanos Minerva, é, eles teciam, as mulheres, o passatempo delas era o tear, o tricô, né? Então, certamente a Balsis ela tinha feito uma toalha ali que ela demorou talvez alguns meses, alguns anos para tecer e certamente era uma toalha linda. E aí aqui a gente já vê que ela só usava ela em ocasiões muito especiais, né? E vejam só que chega até a ser cômico aqui uma parte das descrições, porque aqui eles retratam pra gente que uma perna da mesa era maior era menor que as outras, né? Então, olha o nível de descritividade. A gente já consegue ver aqui que as gambiarras, elas eram feitas desde os tempos primordiais da humanidade, porque uma perna era mais curta que a outra e para equilibrar, né, as coisas ali em cima da mesa, eles colocaram um tijolinho ali por baixo, né? Todo mundo aqui já deve ter visto, né, um avô, uma avó, um pai, um tio, alguém que teve ali em sua casa algum móvelzinho quebrado e colocou uma pilha de livro, né, uma pedra, alguma coisa, e isso é cômico, isso é uma riqueza muito grande. O autor, ele se preocupa em descrever cada detalhezinho minúsculo, assim, de forma sutil, e já invoca na gente a apresentação desse cenário. Inclusive agora, eu vou colocar aqui na tela para vocês uma imagem da retratação da cena que estamos construindo aqui, com base na leitura e na descrição, tá? É uma arte, eu vou colocar também como referência na descrição do vídeo, então pode dar uma olhadinha aí. Arrumada a mesa, Balses passou sobre ela algumas ervas de cheiro agradável, que foram colocadas algumas azeitonas da casta Minerva, ou seja, Atena. Então a gente vê aqui também que a gente é como eu falo, né? A mitologia romana é a mitologia grega. Porque a Minerva, até mesmo o símbolo mais simples de Atena, que é as azeitonas, né? A famosa oliveira, é também de Roma, né? A suposta Minerva. Então, por isso que eu gosto de aceitar a romana como grega. Vamos lá. Algumas conservas em vinagre e acrescentaram-se rabanetes e queijos, com ovos esquentados no borralho. O repasto foi servido em pratos de barro e uma pilha de barro, com copos de madeira. Achavam-se entre as travessas. Quando tudo ficou pronto, colocou-se na mesa a sopa fumegante. Ajuntou-se algum vinho, não do mais velho, e, por sobremesa, maçãs e mel silvestre. Olha só, eles tinham vinho bom, eles não colocaram o melhor vinho, mas eles tinham vinho, eles tinham maçãs, mel, eles tinham bastante coisinha ali até. Só que tudo ali né, eles colocavam um pouquinho ali, né? Compartilhavam o que tinham com sua, né, hospitalidade. E mais uma vez a gente volta àquela frase que eu falei, né? Eles tornaram a pobreza deles suportável graças, né, à moderação, porque a gente vê que eles tinham as coisas, mas não gastavam os seus recursos, sabe? Bom, voltando ao texto. Ora, enquanto o repasto prosseguia, os velhos ficaram assombrados ao ver que o vinho, à medida que era servido, renovava-se no jarro. Tomados de terror, Balses e Philemon reconheceram seus hóspedes celestiais, caíram de joelhos e imploraram perdão pela pobreza do acolhimento. Então aqui, nesse momento, eles perceberam, meu Deus, são deuses, estamos na presença de deuses. E ver como a gente sabe que, que havia ali um certo temor em cima dos olimpianos, das divindades, porque a gente sabe que eles não são lá tão bonzinhos assim, né? Eles já caem não no pulo de felicidade, eles caem em terror, né? Mesmo eles fazendo ali o melhor deles, eles já caem aterrorizados, né? Pedindo perdão pelo pouco que eles tinham, né? Como se eles tivessem culpa dos deuses visitar eles, né? Então a gente já é um ponto que a gente observa aí, né? E veja só, tinham um velho ganso que conservavam como guardião de sua humilde choupana e acharam que ele poderia ser sacrificado em honra aos hóspedes. Mas o ganso, muito ágil, correndo e batendo as asas, escapou à perseguição dos velhos e, afinal, refugiou-se entre os próprios deuses. Estes não permitiram que eles fossem morto, né? E disseram: somos deuses. Esta aldeia inhospitaleira sofrerá a pena de sua impiedade. Somente vós escapareis ao castigo. Deixai esta casa e vinde conosco para o alto daquele monte.
é cômico. É outra cena cômica, né? Triste e cômica ao mesmo tempo, né? Quem já viu o ganso, né, sabe, né? Vamos fazer uma observação em cima desse ganso que tá retratado aí na imagem também. Eles não tinham um cão de guarda, eles tinham um ganso de guarda. E quem já viu o ganso sabe o quão territorial ele é, né? Ele bate a asa, bica, voa pra cima. Né? Só de imaginar ali um ganso correndo atrás de algum intruso já é algo cômico da gente ver, né? Que eles tinham como guardião da casa deles. E, né, a Balsis, ou talvez o Philemon, pensaram ali em sacrificar o ganso para dar pros deuses de comer, né? E o ganso, a gente já consegue formar essa imagem na nossa cabeça. Imagina só esse ganso correndo, gritando por dentro da casa e batendo as asas, e a Balsas ali velhinha, com a mãozinha assim na costa, assim, corcunda, caminhando assim atrás desse ganso para tentar pegar ele. E a gente sabendo o jeito que Zeus já deve ter dado uma risadinha de canto, assim, encostando a barba, e Hermes deve ter gargalhado, e o Philemon botado a mão assim na testa, deve ser assim, deve ter sido uma cena épica, assim, cômica, né? E esse ganso, de certo, bateu a asa dele naquela perna mais curta da mesa e deve ter derrubado ali o jarro, ou então a gamela de faia onde eles usaram para lavar as mãos deles. Deve ter sido algo assim, né? Uma odisseia, uma completa guerra ali dentro daquela casa até esse ganso se refugiar atrás do Zeus e do Hermes, né? Então a gente vê também aqui agora esse lado caótico, tenebroso, tirânico dos deuses. O que eles falam? Eles falam bem assim: ah, bom, não quiseram receber a gente, né? Só vocês aceitou a gente aqui na casa de vocês, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai destruir todo o vilarejo, vai matar todo mundo e só vocês vai sobreviver. Então, olha só como os deuses gregos são bonzinhos, né? Como eles são, né, humildes, né? Inclusive, é um ponto que agora que eu falei, eu vou observar aqui pra vocês. Vocês veem como esses deuses, eles refletem ali a... De certa forma, eles refletem a persona humana, né? Eles refletem um espelho, né, dos humanos, porque sim, eles foram humildes, eles não precisavam, né? Eles não precisavam entrar ali na casa de alguém ou então se abrigar na casa de alguém. A gente vê que eles não estão nem cansados, porque eles não pedem para dormir, eles pedem já para caminhar com eles até um monte lá, né? Eles não pedem para dormir, para descansar, não, eles falam, ok, deixar esta casa e vinde conosco para o alto daquele monte. Ou seja, eles estão ali só brincando, né? Só fazendo uma provação de humildade com os mortais. Aqueles que foram humildes vão sobreviver, os que não foram humildes vão morrer. Tá? Então, que a gente já vê esse lado, que, embora eles sim tenham ali um grau de humildade, eles aceitem entrar numa casa humilde. A gente sempre pensa ali nos olimpianos, né, nos deuses gregos, como criaturas ali que sempre vão estar acompanhadas de joias, roupas, né, indescritíveis, sempre vão estar bebendo néctar divino, uma taça de ouro cravejada com diamantes, mas não. A gente vê que eles, né, são simples, eles também são simples, eles refletem essa personalidade simples, mas ao mesmo tempo, né, um certo egoísmo ali, uma certa tirania destrutiva ali para quem não agradou eles. A gente consegue fazer uma análise bem profunda, né, se a gente for parar para pensar. Vamos voltar para a narração aqui agora. Estavam à distância de um tiro de flecha do alto, quando, voltando os olhos para trás, avistaram toda a região transformada num lago, estando de pé apenas a sua casa, enquanto maravilhavam-se com esse espetáculo e lamentavam o destino de seus vizinhos. Sua velha casa transformou-se num templo. Colunas tomaram o lugar dos rudes postes. O colmo tornou-se amarelo e transformou-se num teto dourado. O chão cobriu-se de mármore. As portas enriqueceram-se com baixos relevos e ornamentos de ouro. Então Zeus falou, com benevolência: Excelente velho, e tu, mulher, digna de tal marido, dizei-me quais são os vossos desejos. Que favor querei-vos de vós? Olha só, vou fazer mais uma análise aqui para vocês. A Balsis e o Philemon, talvez eles não fossem lá assim tão bonzinhos, né? Porque, olha só, eles ficaram aterrorizados ali com a quebra de uma, né, provavelmente uma represa que afundou todo o vilarejo, matou todo mundo lá. Eles se maravilharam com aquilo e ao mesmo tempo lamentaram a morte de seus vizinhos. Eu não sei vocês, mas talvez eu ficaria aterrorizado se eu visse toda a minha rua, né, as pessoas que moram aqui ao redor, sendo mortas porque não aceitaram dois desconhecidos na sua casa em meia madrugada. É algo que a gente também pode pensar a respeito. E uma descritividade que eu gosto muito é essa aqui, ó. Estavam à distância de um tiro de flecha do alto,
dá pra imaginar, né, o quão distante eles estavam. Imagina uma flecha sendo atirada rumo a um monte. Você consegue se imaginar como essa flecha, vendo todo o caminho que você percorreu? Isso é incrível, isso é incrível. Esse tipo de descritividade é maravilhosa. E aqui a gente tem os Zeus, né, sendo bondoso, né, entre aspas, bondoso, falando, né, dizei-me, quais são os vossos desejos? Que favor quereis de nós? E aí o Philemon, ele falou com a mulher dele durante alguns momentos, e aí ele manifestou o desejo dele dizendo: queremos ser os sacerdotes e guardiões deste vosso templo. E, como passamos toda a nossa vida com amor e concórdia, desejamos que na mesma hora exata nos tire de ambos a vida, e que eu não viva para ver o túmulo de Balses, nem ela para ver o meu. Seu desejo foi satisfeito. Os dois foram os guardiões do templo enquanto viveram. Quando se tinham tornado muito velhos e estavam um dia de pé diante da escada do edifício sagrado, contando a história do lugar, Balses viu Philemon começar a cobrir-se de folhas, e Philemon viu Balses transformar-se da mesma maneira. Tufos de folha já haviam crescido em suas cabeças, e os dois continuavam a trocar palavras de despedida, enquanto podiam falar. Adeus, querida esposa. Adeus, querido esposo. Diziam juntos, até o momento em que a nodosa casca lhes fechou a boca. O pastor tianiano ainda mostra as duas árvores, uma ao lado da outra. Metamorfoses de duas pessoas. Essa imagem deles transformados, metamorfoseados, tá aí para vocês verem também no vídeo. E vou fazer mais umas observações aqui para vocês. Olha que riqueza, né? O Philemon e a Mouse eles se amavam tanto, eles estavam ali tanto tempo juntos, né? Que, que o desejo deles, além de se tornar guardiões, né? Morar naquele templo luxuoso que a casa deles virou, né? Certamente eles tiveram ali alguns anos, né? De luxúria, de conforto até o dia da morte deles. O desejo foi não imortalidade, mas uma morte pacífica de ambos juntos. Quem é casado ou então quem tem algum relacionamento, né, só de imaginar perder a pessoa amada, né, já entra em desespero, né? Alguns. Hoje em dia os relacionamentos são bem complexos, mas aqui a gente já consegue ver, né? Imagina o Balsis ali, a Balsis, né, velhinha, Filemon, velhinho, ambos com medo de um morrer antes do outro, né? Certamente na idade que eles estavam, talvez 80 anos, talvez o medo, o temor do coração deles não era se eles tinham o que comer, não era como seria o dia de amanhã, mas se ele viveria para ver o túmulo de sua amada e vice-versa. Isso é uma certa uma poesia, né? Algo muito lindo que a gente vê. Então é um desejo mais que justo, né? Zeus certamente se compadeceu dessa sabedoria do velho, da velha, né? E cumpriram esse desejo. E aqui a gente vê a metamorfose, né? Uma das metamorfoses entrando em ação, né? Que é a metamorfose, para quem não sabe, é a transformação do eu físico para algo imaterial ou algo diferente daquilo que, né, que é para ser. No caso, humanos viraram duas árvores que ficaram ali entrelaçadas por uma eternidade, certamente, né? Bom, esse foi o mito de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E pra gente finalizar, vejam que o Ovídio, ele usava, né, dessa parábola, é uma parábola, é um conto, para ensinar, doutrinar a população sobre temas importantes ali da sociedade deles, como, né, a hospitalidade, que eu falei para vocês no começo do vídeo, que antigamente, né, era conhecida como Xênia, algo, né, uma hospitalidade sagrada, algo muito valorizado, a caridade, né, e a gente tem ali também o castigo divino pela perca de um valor moral sagrado, né, e também a recompensa por seguir tal tradição, com a metamorfose, né, sendo ali um símbolo da eternidade de ambos. E qual é o meu objetivo com essa análise que nós fizemos hoje? Hoje não foi um vídeo contando mais sobre a mitologia grega, expondo meus pensamentos, mas sim um vídeo, né, como eu tenho falado, uma dissecação que tem como objetivo invocar em vocês, em mim também sempre, o desejo heróico de estudar mais da literatura, de pegar um livro
e absorver cada mínimo detalhe que ele tem a oferecer pra gente. Muitos às vezes pensam que a literatura romana, a literatura grega, todo tipo de literatura antiga é antiquada. Né? O que que significa? De difícil compreensão, que a gente tem que fazer um esforço ali descomunal para extrair alguma informação valiosa, né? Que a gente precisa filosofar em cima de poucas coisas, mas não. Vocês viram como a gente leu aqui? Ó? A gente leu três páginas do manuscrito de Thomas Bulfinch e vejam quanta riqueza de detalhe a gente conseguiu extrair. A gente viu ali a conduta de Baucis, de Philemon, a gente viu ali uma certa sacanagem de Zeus e Hermes, a gente viu ali um ganso, né, fugindo, temendo ser devorado, né, para salvar a própria vida. E a gente tem de tudo ali no meio. Então, isso é muito bom, eu recomendo a todos. E esse vai ser o meu objetivo daqui para frente. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você, meu leitor, meu ouvinte, que se inscreva no canal, porque vocês sabem, e eu estou nos últimos anos, né, do meu período de medicina, falta apenas aí praticamente 2 anos para eu terminar a faculdade, então meu tempo está bem escasso. Então, quando eu soltar vídeo, eu não quero que vocês percam. Então, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Eu conto com o feedback de vocês, tá? Isso é muito importante, eu saber o que vocês acharam. E, bom, é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu!